Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar do Super Clássico de domingo, do polêmico Super Clássico entre Cruzeiro e Atlético que terminou 2-2 ontem no Independência. Comigo aqui no estúdio, Breno Weiterchen, de volta de Londres. Tudo bem, Breno? Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos amigos internautas. Já cheguei no meio do furacão, né? Em pleno clássico, um clássico com todos os ingredientes de um grande clássico, confusão, emoção, gol no final do primeiro tempo, gol no final do segundo tempo. Gostei muito e vamos debater tudo que aconteceu aí, destrinchar esse clássico, o maior clássico de Minas. Comigo aqui também, Matheus Rabelo, redator aqui do portal Tempo Online. Tudo bem, Matheus? Obrigado pela sua visita aqui conosco. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigo internauta. Estamos aqui primeira vez, me estreia logo num clássico, né? Acho que nada melhor. E um clássico, como o Breno falou, já bem disse, que teve de todos os ingredientes possíveis. Vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a rodada. O Cruzeiro ontem eu acho que conseguiu dar uma recuperada, jogou melhor. Aos poucos a gente vai comentando. E o Atlético, que eu acho que está no caminho certo realmente, jogou muito bem também, com um golaço de placa do Ronaldinho, né? E você, internauta, pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, enviar sua pergunta, ou também pelo Twitter, @super_FC, e pode conversar aqui com a gente também. Underline é aquela barrinha embaixo. Aquele tracinho que fica... Eu sei que a gente não sabe. Quando tinha internet, eu nem sabia que era underline. Underline, viu? É aquela barrinha. A barrinha ali de baixo. Então, Breno, você quer começar falando do Super Clássico? Olha, foi um clássico para ninguém botar defeito, né? Teve tudo de ingredientes bons e ruins. A parte ruim e negativa é que a gente tem que falar da violência, do quebra-pau que aconteceu do lado de fora. A gente tem que lembrar que, apesar de toda a rivalidade, é apenas um jogo de futebol. Teve tiroteio, teve gente ferida, teve policial ferido, teve confusão não só no entorno do Independência, mas também nas outras regiões. E isso tem que acabar, né, gente? Pelo amor de Deus, nós vamos receber uma Copa do Mundo, vamos receber umas Olimpíadas, e essa selvageria toda aí, essa pancadaria, esse quebra-pau, polícia tocando torcedor igual gado, isso tem que acabar e tem que acabar rápido, porque que imagem que nós vamos passar para o mundo? Agora, dentro do gramado foi um clássico para nenhum torcedor botar defeito, né? Alguns botaram. A parte da arbitragem, sim, mas a parte de emoção, do clássico, do futebol, nenhum torcedor pode botar defeito. O Cruzeiro saiu na frente, teve a virada com um gol espetacular do Ronaldinho. Aliás, o Leonardo Silva, que empatou o jogo para o Atlético, também fez um golaço. E aos 56 minutos o Cruzeiro chegou ao empate, né? 56 minutos. Teve a paralisação por causa dos objetos jogados, mas dentro das quatro linhas, ninguém pode botar defeito. E eu acho que esse empate para o Cruzeiro, do jeito que ele ocorreu no final do jogo, dá moral. O Montijo falou que se o time jogar dessa forma, todos os jogos, o restante do retorno, o Cruzeiro tem tudo para brigar na parte de cima da tabela. E o Atlético fica aquela sobrevida, né? Porque o time ainda é líder, brigando com o Fluminense e empatou o clássico fora da casa, só com a torcida adversária. Da qual ele era visitante, né? Da qual ele era visitante, só com a torcida visitante, só com a torcida rival. Conseguiu um empate. Não foi de todo ruim para o Atlético nem para o Cruzeiro. O que você achou, Matheus? Primeiramente, eu acho que até mesmo por ser um pouco mais da minha área, eu acho que infelizmente a gente, de novo, né, tendo que dar esse destaque para a violência, que não para, né? A Polícia Militar, semana passada, tomou aquela medida preventiva, colocando apenas uma torcida em campo, e mesmo assim deu no que deu, né? Mostra realmente o despreparo da Polícia Militar. Ontem muitas pessoas reclamando, eu vendo através de vários programas, pessoas, pais de família que foram atingidos, bomba de gás lacrimogêneo, reclamando disso, de ter envolvido na briga sem ao menos saber por quê, simplesmente porque estava próximo à entrada onde o Atlético chegaria. Então, eu acho que mostrou realmente o despreparo. Não deu conta com uma torcida, imagina com duas, o que teria sido o clássico de ontem. Já dentro das quatro linhas, eu acho que foi um clássico, como o Breno falou muito bem, com todos os ingredientes, um clássico espetacular, digno de Cruzeiro Atlético, o futebol. Acho que a parte de tática, a parte de arbitragem, acho que errou algumas vezes. Todos os cartões eu acho que foram bem aplicados, mas faltou aplicar alguns cartões. Teve a polêmica do gol do Cruzeiro, do terceiro gol, do segundo gol melhor, que foi uma falta do Montijo, foi falta realmente aquele lance.
Eu acho que não teve dúvidas disso. Não tem dúvida, não. Não né? tem dúvida. Eu acho que foi bem... Assim, porque a imagem de longe até gera uma duvidazinha, né? A imagem de longe, será que ele pegou a bola ou não? Mas quando a imagem aproxima, que o Montijo pega, ele não deixa dúvida, né? Umas sucessões de erros. O que eu acho desse lance é o seguinte, o juiz viu, tava do lado, ele tava 3 metros do lance, ele tinha que ter marcado a falta, não marcou, ele amarelou mesmo e possibilitou o Cruzeiro uma possibilidade de empate, né? Empate que foi um empate irregular, mas nem por isso injusto. Eu acho que o melhor placar do jogo ontem seria esse empate, mais do que justo. Até mesmo pelos 2 gols do Atlético, 2 pinturas, golaço do Leonardo Silva e depois aquele gol que realmente tem que ser um gol de placa, primeira placa do Independência. Foi um golaço, uma pintura do Ronaldinho Gaúcho. Mas o Cruzeiro ontem, bem diferente, eu acho que essa foi a grande coisa positiva do Cruzeiro ontem, bem diferente das outras partidas que vinha jogando. O Cruzeiro ontem mostrou o que a torcida quer: garra, esforço, determinação, empenho. Buscando o resultado o tempo todo, marcando o Atlético em cima, que não é fácil. O Atlético é o melhor time do Brasil hoje, mostra isso através da campanha que tem feito. Mesmo assim, o Cruzeiro conseguiu barrar, segurar o Atlético, que fez os 2 gols em lances isolados. Acho que foi muito bom. O Montijo foi muito feliz na colocação dele ontem, ao falar isso. Acho que ele é um símbolo mesmo de garra desse time, que o Cruzeiro precisa do espírito de Cruzeiro, voltar a ser aquele time de pegada, aquele time de garra, que não tem... O time não tem muita técnica? Não tem. Não é um time muito bom. Não é nada bom. Não é nada bom. Então tem que compensar isso de outra maneira, com uma determinação um pouco maior. Eu acho que ontem foi isso. O Cruzeiro conseguiu... Não é como muita gente falou, tem cruzeirense comemorando o empate, tudo. Eu acho que não é isso. O cruzeirense comemorou a situação que aconteceu ontem. Viu o seu time novamente brigando, sendo competitivo, depois daquela vergonha que foi do 4-0. Eu acho que um dos méritos também é o time do Cruzeiro ter aceitado a inferioridade perante o Atlético. Sim. Jogou, colocou à frente essa inferioridade a vontade, a raça. Engraçado que o time, quando entrou, até aqui na redação teve comentários, quando o time do Cruzeiro entrou em campo, parecia que o time estava desanimado, entrou com foguete e tudo, mas sem ninguém muito olhar, mas ali era a concentração dos jogadores, né? Uhum. E quando começou a partida, logo no primeiro lance de jogo, já tem um carrinho, já mandou a bola, nós estamos com vontade, a gente quer mostrar raça, quer mostrar determinação para a torcida falar que a gente pode chegar mais à frente. Uhum. E você falou do Ronaldinho, o gol do Ronaldinho lembrou os bons tempos de Barcelona, né? Que ele pegava a bola, dava aquelas arrancadas, driblava, dois jogadores. Isso já na etapa final do jogo, que vale ressaltar, que não é uma criança, não é um moleque de 24 anos, 32 anos, dá uma arrancada daquela espetacular. Conseguiu pegar a bola no início, no meio de campo, fez o que fez. O Marcelo Oliveira está procurando a bola até agora, inclusive, né? A gente tem os gols para mostrar e vamos rodar aí, Messiá? Tá aí o primeiro lance. O primeiro lance não, no gol do Cruzeiro, no cruzamento da esquerda do Everton, que achou, do Alisson na bola, que achou o Alisson. Eu não sei, eu achei que o Everton foi meio lento na jogada, ele podia ter tentado cortar. Brilhou. Tá aí o gol do cruzamento, o gol do Atlético, né, Leonardo Silva, o Jô desviou no primeiro pau, a bola sobrou pro Leonardo Silva, que sempre deixa o dele em clássico. Sempre deixa. Tanto deixava de um lado e do outro. Tanto dos dois lados. Tá aí o gol, o Ronaldinho Gaúcho recebeu a bola no meio da área, matou o Marcelo Oliveira, o Lucas Silva é driblado de novo, aí o Marcelo Oliveira não consegue matar o lance. O que eu achei impressionante nesse lance é como os caras do Cruzeiro não conseguiram parar o Ronaldinho, fizesse a falta pelo menos. Tá aí a jogada do gol do Cruzeiro, falta do Montijo em cima do Guilherme, a bola continua com o Cruzeiro, rolada novamente para o Montijo, que só jogou para dentro da área para a conclusão do Matheus. Nesse momento, o Cruzeiro estava pressionando completamente, né? Ele teve a bola na trave, a falta do Montijo, teve aquele bate-rebate na área e depois em seguida esse cabeçada, né? Mas quando a gente conversa sobre o clássico, obviamente todo mundo aqui conversou muito sobre isso ontem e hoje. Agora, falando de números mesmo, eu não estou com os números de fato aqui, mas o Cruzeiro, dos 20 minutos finais de jogo, amassou o Atlético. Até mesmo também porque o Atlético tinha perdido já, o Cruzeiro e o Atlético tinham perdido um jogador, o Atlético perdeu o segundo pé. Aí, o segundo pé já foi mais pro final, tanto que foi na situação do gol do Ronaldinho Gaúcho, né? Porque foi na batida de escanteio do Alisson da direita. Depois do gol do Atlético, depois do gol do Ronaldinho, que o Cruzeiro começou a pressionar. O Cruzeiro amassou. Só que o que mais me impressionou no Atlético, aqui a gente já tem várias perguntas,
Mas o que mais impressionou no Atlético é como ele não teve força no segundo tempo de atacar o Cruzeiro. Hora nenhuma o Atlético foi incisivo no segundo tempo. E isso é um ponto negativo, na minha opinião, porque mostra que o time ainda não tá tão ok assim igual a gente achava. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, Cabido, mas o segundo tempo começou muito ruim. Os dois times. Muito ruins. Os dois Depois times. que os dois se encontraram em campo. Os dois times no início do segundo tempo, nenhum dos dois criou absolutamente nada. O segundo tempo, o início, estava butinada para tudo quanto é lado. Por isso que eu falei depois dos árbitro 20. perdido, completamente perdido em campo, a pressão da torcida muito grande. Aí teve a paralisação. Da paralisação e tudo mais, um jogo super tenso com butinada e chutão para tudo quanto é lado. Então, depois que o Atlético chegou no segundo gol e que o Cruzeiro, nós temos que empatar, nós vamos perder o jogo dentro de casa, que foi para cima, aí sim eu acho que pressionou. Mas o início do segundo tempo foi muito ruim. Tem uma pergunta só aqui. Para finalizar, a parte positiva dos dois times foi os dois camisa 10. O R49, que não é camisa 10, né? Mas o Ronaldinho e o Montijo, todos os dois fizeram uma grande partida. O Montijo acho que lembrou um pouco aquela boa fase que ele teve com a camisa do Cruzeiro. Eu não sei, eu vou discordar um pouquinho de você. Pra mim, o Ronaldinho ele ficou muito apagado no início do segundo tempo. Muito apagado. Ontem eu comentava até com alguns amigos essa questão. O Ronaldinho é o tipo do jogador que a gente sabe que ele é craque e tudo. Ele pode estar apagado em determinado momento do lance, mas a gente sabe que um lance ele pode acabar. Bem antes daquele golaço dele, bem antes daquele golaço, a gente já comentava sobre isso. Que um lance, um jogador, um gênio como é o Ronaldinho, em um lance isolado ele define a partida. Sim, e foi quase ele definiu. Quase ele definiu. E no lance do gol, eu não me recordo quem, mas tinha um jogador do Atlético acompanhando, né? Quando ele dá o segundo corte, tinha um jogador acompanhando. E ele dá o tapa e finaliza. Agora, ele poderia tentar passar a bola. Antes de você passar a pergunta, eu gostaria de ressaltar o que você falou, que essa questão do Atlético não ter jogado ainda ontem isso tudo que ele vinha jogando. Eu, sinceramente, sou daqueles que acham que clássico é um jogo completamente diferente. Ele vai lá, vamos entrar, são 3 pontos e tudo. É diferente. Não tem jeito, é outra pegada, é outro ritmo, depende do espírito do dia, do time, dos atletas, dos jogadores, e a torcida toda em cima do Atlético. Então eu acho que essa é a questão. O clássico, ele tem essas surpresas, como já teve as goleadas, como já teve esses resultados adversos, tem esse tipo de surpresa. Um time muito superior como o Atlético é do Cruzeiro não conseguiu se impor por ser um clássico. É aquele ditado, né, Matheus? O clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois. A cidade mas não vai dar nem tempo. Movimentada. Tem rodada agora já quarta-feira. Pois então. Mas o clássico vai repercutir até semana que vem. Né? Você acha que aquela festa maravilhosa que a torcida do Atlético fez para os jogadores na saída da Cidade do Galo não mexem com os jogadores? O Bernardo até postou uma foto no Twitter dele, do ônibus saindo. A mesma coisa o Cruzeiro sendo recebido pela sua torcida na chegada no Independência, a torcida fazendo festa, carreata. Isso tudo mexe com os jogadores, né? É uma semana antes que a imprensa toda só fala do jogo, os jogadores só vivem aquilo, e é o jogo mais importante da cidade, é o jogo mais importante do estado. Então não tem a menor dúvida que mexe. E ali, apesar da diferença técnica, eu acho que se igualam no momento que a bola rola. Sim. Vamos passar para perguntas então. O Roberval Andrade de Jacuí, Matheus, essa é sua, tá? Por que o Galo não consegue repetir as boas atuações do campeonato contra o Deixa eu entender a pergunta direito. Por que o Galo não consegue repetir as boas atuações do campeonato contra o Cruzeiro? Parece que o time fica com medo. Realmente seria o caso de um trabalho psicológico com o time? Não acredito que seja medo, não. O clássico é o que a gente acabou de falar aqui. É uma questão diferente, é um jogo diferente. E ontem, apesar do Atlético estar brigando pelo título, o Cruzeiro precisava dar uma resposta para a torcida. Ele vinha de uma derrota de 4-0, o Celso Roth está ameaçado. Eu acho, até mesmo a gente comentava, acho que ganhou uma sobrevida, mas ele está ameaçado. Um técnico o Cruzeiro, depois daquela derrota de 4-0, um time totalmente apático, vinha pressionado. Então é um jogo que o Cruzeiro sabia que se ele não entrasse com tudo, o Atlético iria massacrá-lo. Eu acho que aconteceu foi isso, não desmérito do Atlético. O mérito do Cruzeiro conseguiu anular o Atlético. Acho que o Atlético ontem não jogou tudo que vinha jogando, mas eu acho que é muito mesmo por conta disso. Clássico, pressão, torcida, porque também o são Cruzeiro vários não deixou fatores, o Atlético né? jogar, né? Uma pressão não deixou. Cima, tem uma coisa... O Cruzeiro não deixava o Atlético dar 2, 3 toques na bola. A marcação do Chegava Cruzeiro ontem matando absurda, e um outro na sobra. Sempre. 2 jogadores sempre. Eu não sei Isso se faz vocês diferença, vão sem concordar, dúvida. tem uma coisa extra-campo ainda que pesa muito para os jogadores do Atlético. O 6-1. Eu acho que o 6-1 ainda está na cabeça, Muito ainda vivo. está muito vivo.
porque foi uma O mesmo derrota elenco, cachapante. né? Praticamente. Exatamente. Mas quem a de partida ontem seguinte, tava lá? o Atlético não conseguiu ganhar do Cruzeiro. Mas foi quem aquele de 2 a ontem 2. estava nesse jogo? A base é a mesma. A dupla de defesa. O Cuca, por exemplo, o treinador era o Cuca, Não tem mais ninguém. Acabou. Não, tem a zaga. Só a zaga. Defesa de área. Acabou. Mesmo que não sejam o meio Não, de campo sim, o que eu titular, entendo é que esteja a base inserido, dos jogadores isso está estão lá. inserido no clube. Sim, A pressão dentro a pressão do da clube torcida, pra... A torcida quer uma resposta do 6 mas não vai até ter, hoje. né? Essa resposta é muito difícil Um de jogo acontecer. completamente O que aconteceu, atípico, o que né? aconteceu ano passado, Eu acho que dificilmente isso acontece. até teve uma charge do Duque aqui no jornal ao longo da semana de uma lavadeira esfregando a camisa do Atlético falando, não tem jeito, essa mancha do 6-1 não sai, já lavei várias vezes. Ela vai ficar. E isso acho que influencia ainda. Os jogadores do Atlético sabem que a torcida quer uma resposta desse 6-1 e dentro de campo essa pressão, mesmo que a torcida não esteja lá, ela existe. A melhor resposta que o Atlético pode dar para o seu torcedor, na verdade, é ganhando o título em cima do Cruzeiro, né? Sim, na última Na rodada última existe rodada, possibilidade, o jogo né? vai ser no Independência Sim, mas- com a torcida do Atlético. Olha, eu Existe acho, possibilidade. eu acho essa questão também. Eu acho que o Atlético ele tem que esquecer do Cruzeiro um pouco. Né? O time está focado no título. É importante, uma vez o Cris comentou isso, o ex-zagueiro do Cruzeiro, que quando no segundo jogo Cruzeiro Atlético, já em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, no segundo jogo o Cruzeiro entrou em campo contra o Atlético, já praticamente campeão, já estava muito próximo do título, só que eles falaram que tinha que ter essa vitória para consagrar mesmo completamente o título. Assim como eu acredito que o Atlético também deve pensar isso. Ser A campeão resposta do brasileiro e ganhar do 6-1 Cruzeiro? é o maior rival, é uma resposta à torcida, a torcida apaixonada que ficou ferida por conta do 6-1. Ficou muito machucado. Ficou muito machucado e com razão, emburrado, né? claro. Com razão. Uma derrota. Mas eu acho que o torcedor tem que desapegar um pouco desse 6-1. O time também, porque ele está no caminho certo. Não é o resultado de ontem, não conseguiu nem vencer, não conseguiu devolver o 6-1. Besteira, esquece o 6-1, porque o foco é muito maior. Mas vocês não o concordam foco que- é um foco de um tabu de 40 anos que pode estar caindo. Isso é muito concordo, mais eu importante que concordo. qualquer resultado à parte. Eu Não sei se vocês concordo, concordam, Breno, mas eu acho que mesmo que não vai fazer, eu acho que faz. eu diferença. concordo, Ainda mas faz eu um pouco. acho que isso não é tão presente assim, igual está presente, por exemplo, na torcida e na imprensa. Eu acho que isso é muito mais da nossa parte e da parte dos torcedores que sempre movimentam esse clássico. Sim. Eu acho que dentro de campo ali, opinião minha, hora nenhuma eles lembraram de 6-1 durante o jogo. Opinião minha. Eu acho que eles não pensaram. O Ronaldinho Gaúcho, Não. o cara já jogou Real Madrid e Ronaldinho Barcelona. Gaúcho, Sabe, Não, o Vitor já não. jogou 200 grenais na vida. Acho que nem, não. nem tá lembrando. Não teve Eu peso acho, nenhum, não. Eu acho que isso, Não, na eu verdade, digo- fica eu digo ao longo da semana. o né? pré-clássico, Ao longo da semana. e até um pouco depois, mas durante, pra mim, isso não influenciou muito, não. também acho. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Massa, é uma pergunta de mais ordem tática, Breno. Gente, ninguém comentou a respeito da mudança do Cuca. Eu, como atleticano, entendo que o Cuca deveria colocar o Berola e não o Guilherme. O Guilherme sofreu a falta e ficou deitado em campo. Abraço a vocês. O que você acha? A pergunta do Cláudio. A gente não dá pra saber se fosse o Berola que, se tivesse recebido aquela falta, se ele iria ficar deitado em campo ou se ele não iria ficar deitado em campo. Tô aqui com as alterações do Cuca. Ele tirou o Ronaldinho Gaúcho, colocou o Serginho. Quando o time perdeu o Pierre, tirou o Danilinho e colocou o Guilherme. Quando ele tirou o Danilinho e colocou o Guilherme, ele quis jogar o jogo pro meio de campo. Em vez de ser nas laterais, concentrar o jogo no meio de campo. Porque abriu espaço, né? Abriu espaço, o meio de campo tem mais espaço no campo. Tirou também o Marcos Rocha e colocou o Rafael Marques no final do jogo para segurar a vitória. Eu não achei que ele mexeu tão mal, sinceramente. O Guilherme em campo, no meio de campo, ele pode dar um passe, de repente, e colocar um companheiro na cara do gol e até mesmo finalizar de fora da área. Porque o Guilherme finaliza muito bem de fora da área. Eu acho que ele, com espaço em campo, ele tentou colocar um jogador que tem um toque de qualidade e até mesmo uma boa finalização. Porque o Berola correria, né? Poderia dar certo também, mas eu não porque acho... estava aberto. Porque como estava aberto, ele podia também achar espaço. Podia puxar na verdade, isso Com 2 a 1 é ali. questão de gosto também. Naquele momento, o Cuca achou que a posição Era melhor mais seria o certo. Guilherme. E aqui- Então a gente vai ficar discutindo aqui também. Eu acho que todo mundo imaginou que quando o Atlético fez o segundo gol, dificilmente o Cruzeiro chegaria ao Aquilo empate, já estava né? nos acréscimos, Já né? estava nos acréscimos e tudo. Então eu acho que as alterações dele... Mas os pra acréscimos que segurar já, o a gente já resultado. sabia que ia ser gigantesco, né? Mas difícil você Foram imaginar 7 que- mais Que 4. teve a Poderia paralisação, empatar, né? poderia. Eram 7 mais 4. Tanto que ontem na transmissão, achei engraçado, porque lá do PFC, eles marcaram assim, 50
49 minutos, 50 minutos. Aí colocaram lá, aí a partir dos 50, mais 4. Aí tava no 52, mais 4 lá do lado. E nem eles estavam preparados também, né? Não tá. Ninguém. Só que qual jogo chega até os 56 minutos? 50, é difícil. Mas a gente vai discutir essa questão do tempo e tal. Eu achei justíssimo, não tem o que falar. A torcida do Cruzeiro fez algo muito feio. Pra mim, quem tinha que ser punido não era o time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro trabalha muito bem essa parte de educação da torcida. A faixa, tem né? que Todos ser, os jogos. exatamente, tem que ser, a pedindo. torcida tem que ser punida. Pra mim, o STJD devia punir o clube, mas punindo a torcida. Ou seja, independência com portões fechados. Porque você deslocar pra Varginha, você deslocar pra Ipatinga, é custo pro clube. É problema para o clube. Isso é uma bobagem. Tinha que punir a torcida do Cruzeiro que fez essa palhaçada que aconteceu ontem. Eu concordo. Só para finalizar o comentário do internauta aí, eu acho também que a observação dele é muito pertinente. Sim, porque claro. Ele poderia colocar o Neto Berola, puxar contra-ataque para tentar marcar o terceiro gol. O que fez o Berola contra o Botafogo, Sim, né? claro, Aí, foi decisivo. Nessa questão do Berola, eu acho que é uma coisa que o Atlético hoje, que assim como ele, para mim, só o Fluminense tem. Um belo elenco. Um belo elenco, bancos, peças de reposição. Eles são bonitos? Não, de peças de reposição, né? Fiquei até assustado aqui do seu lado, eu tava até redando um pouquinho. Não, acho que é um ótimo elenco. Melhorou? Então tá bom. Um ótimo elenco, tanto o Atlético mas aqui, como não tem Fluminense. preconceito não, cara. Eu vou falar o que você quiser. Tanto o Atlético como o Fluminense, para mim, são os dois clubes que têm um grande elenco. O Atlético ainda perdeu uma peça que para mim era muito importante, mas queria sair também, que é o André, queria voltar para o Santos. Mas eu acho que isso hoje é importantíssimo para o Atlético. Para um time ser campeão. Não apenas ter um time. O Vasco tem um bom time. Para mim, não chega brigando pelo título. Porque não tem peças de reposição. Eu acredito nisso. Então, eu acho que o título vai ficar, por exemplo, entre Atlético e Fluminense por conta disso, pelas peças de reposição. O Berola ontem foi uma opção tática mesmo. O Cuca quis isso. Eu acho que poderia ter dado certo, mas já estava dando certo. O Atlético estava vencendo o jogo por 2-1. Não contava com aquele gol na final. Liderança por causa do elenco. Você pega contra o Botafogo, o Neto Berola entra no segundo tempo e faz o gol da vitória, né? Então, Exato. assim, é o elenco que está fazendo a gente vai ver a força do plantel alvinegro agora contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, não, desculpa. Quem joga contra o Atlético Goianiense é o Cruzeiro. Contra a Ponte Preta aqui no Independência. Pierre fora, Ronaldinho fora. Mas quem tá fora? Questão. Eu acho que aí tem condição. Tem um monte de cara fora. Bernard fora. Mesmo com eles fora, eu acho que não manter o mesmo nível não tem jeito. Você está perdendo os dois homens inteligentíssimos. Da Ponte Preta. Tem que ganhar. Mas tá perdendo o Ronaldinho e Bernard, os dois homens, os dois gênios do time hoje. Sim. Não tem jeito de manter o mesmo nível. Mas nem por isso significa que o Atlético vai entrar frágil. Porque ele tem um bom elenco de reposição. Vai entrar o Jô, vai entrar o Escudeiro, vai entrar... Não é jogo fácil. Não é jogo fácil, mas eu insisto. Pra você vai chutar cachorro morto, pra você ser campeão, você tem que ganhar de quem for em casa. Claro, concordo com você. Perder ponto em casa é inadmissível. Apesar do time da Ponte Preta estar um time arrumadinho e que vem somando pontos devagarzinho aqui, esse tipo de jogo você tem que matar. Náutico, esporte, em casa, esse tipo de jogo você tem que matar. E o Atlético perdeu ponto justamente pro Bahia, né? Justamente pro Bahia. Que pra mim foi o pior resultado do Atlético até agora no brasileiro. Contra o São Paulo não pode ser considerado um tropeço, né? Perdeu pro São Paulo normal, completamente normal. Mas tem uma pergunta aqui do Hernani, o Hernani Henrique Jorge, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Hernani, pela sua participação aqui conosco. Com este empate, o Atlético ainda é forte candidato ao título deste ano. O que você acha, Matheus? Sem dúvida. Continuo achando o Atlético o grande favorito ao título brasileiro. A gente comentava sobre isso antes de começar o videochat, o Atlético tem só um porém, uma questão. Ele chegou no ápice, isso acho que é indiscutível, o próprio Cuca já falou isso, que a tendência é diminuir um pouquinho, desacelerar um pouquinho no retorno. Outros clubes devem subir um pouco, Santos é a prova disso, não é mais que cachorro morto do primeiro turno, que estava completamente desfigurado. Eu acredito que tem grandes clubes que estão lá embaixo, Fluminense, por conta disso, eu acho que o Atlético vai diminuir um pouco. E o Fluminense, eu acho que ele tem cacife, tem capacidade para subir de nível. Eu também coloco nessa roda o Grêmio, viu? O Grêmio também. O Grêmio é um time que a gente jamais pode deixar de fora. Eu acho que os três vão brigar pelo título. A minha opinião é essa, mas colocando o Atlético com vantagem ainda, como favorito, porque hoje, para mim, é o melhor time do Brasil. Desde a história dos pontos corridos, desde 2003, quando começou os pontos corridos, todo time teve uma crescente e teve uma caída. Todo time. O Cruzeiro teve uma caída que foi pequena, que o Vanderlei conseguiu retomar. Todos os times, ao longo dessa história dos pontos corridos, teve uma caída. Eu acho que o Atlético ainda não teve essa caída.
E se tiver um início de uma caída... O time perdeu um jogo na temporada. Pois é, ainda não teve essa caída de produção. E vem mantendo um grande nível, né? Então eu acho que se tiver uma caída e o Cuca conseguir retomar o time, fazer o time voltar a jogar num nível muito bom, como vem sendo, eu acho que o Atlético tem tudo de verdade para ser campeão brasileiro. Agora, o problema é, o Cuca, às vezes, perde o comando quando o time dá uma caída. Já aconteceu. O meu medo do Cuca é que a gente já sabe, o Cuca nunca ganhou nada, ganhou o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca. Mas ele vem amadurecendo, né? Vem amadurecendo, mas ele sempre chega numa situação de precisando de, sei lá, na reta final, precisando fazer X pontos para ser campeão. Vídeo Cruzeiro 2010, a gente lembra muito bem disso, a gente trabalhou aqui na cobertura desse campeonato muito bem aqui no Super FC. O Cruzeiro não foi campeão porque patinou justamente quando não podia. E aí ele não conseguiu retomar contra o Atlético, o Cruzeiro era favorito para ganhar aquele jogo, não ganhou. Contra o São Paulo, ganhou do Fluminense, ok, em casa, mas aí depois empatou com o Atlético Paranaense dentro de casa. Ali foi quando o Corinthians, o jogo que mas aquele jogo lá não foi determinante. Não foi determinante. O empate contra o Atlético Paranaense na Arena do Jacaré. Negócio absurdo. Mas esse é o meu medo com o Cuca. Esse é o problema. Quando o time tiver uma caída, tem que saber se ele vai conseguir... Segurar. Se tiver uma caída, né? Assim, nós estamos falando baseado nos outros anos, nos outros campeonatos que todo time que foi campeão teve uma caída. Se a gente pegar o Corinthians, que teve uma arrancada espetacular no ano passado, teve uma caída. Então, assim, todos os times tiveram uma caída. Se o Atlético eventualmente tiver uma caída, a gente vai ter que saber se o Cuca vai conseguir retomar o time, puxar o time rápido para o time voltar a vencer e voltar a apresentar um futebol. Existem algumas diferenças em relação ao campeonato, principalmente do ano passado, que a gente sempre compara aqui. O Corinthians deu aquela leve disparada e ninguém conseguiu acompanhá-lo. Por isso que no final lá ele tinha uma sobra muito interessante e foi campeão brasileiro. O Atlético não tem essa sobra. O Fluminense na cola, né? O Atlético não tem essa sobra. E o que é mais aterrorizante, eu acho, para a torcida do Atlético, é que o nível do Fluminense tá muito bom também. E o Grêmio tá muito bom. E o Grêmio tá crescendo. Vitória ontem, uma vitória maiúscula. Dentro do Beira-Rio, né? Dentro do Beira-Rio. Tudo bem que o estádio não está em reforma. 10 mil pessoas, aquilo ali não é um estádio, né? O Beira-Rio hoje não é um estádio, né? É um campo de futebol, não tem mais nada. Um campo de futebol, um palco de obras, né? Concreto para tudo. Eu não sei como é que eles conseguem o Ministério Público deixar alguém colocar naquele jogo. Já foi pagado, já foram conseguiu 10 liberar, mil pagantes, mas um frio horroroso em Porto Alegre, uma chuva danada, né? Mas, independente disso tudo, o Grêmio ganhou do time titular do Internacional dentro do Beira-Rio. É uma vitória que dá muita moral. Claro, para nós. O Grêmio montou um belo time. O Grêmio montou um belo time. É um baita time. Um baita time, um forte. O Luxemburgo, a gente não pode descartar o Luxemburgo nunca também. Tem um baita treinador, isso que eu ia falar. O Luxemburgo ainda é um baita treinador. Ele já passou por altos e baixos várias vezes, mas ele é um baita treinador, tá entre os tops do Brasil. Vinha muito embaixo. Desde o Atlético, né? Passa de sair do Atlético, o Flamengo também teve uma boa Ele tá querendo mostrar que ele ainda não é um ex-treinador. É uma situação muito parecida com a do Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente. Os caras querendo mostrar que ainda estão para... Que não é ex-atleta ou ex-treinador. Todos os anos dando porrada. E os dois vêm conseguindo. Olha só, vai começar o retorno agora. Eu acho que o atleta está no caminho certo, mas ainda é muito cedo para falar que vai ser campeão ou não vai. Tudo bem, a gente coloca aí 3, 4 times brigando com o Atlético, porque times que podem crescer ao longo desse retorno e tudo mais. Agora, o Atlético tem que manter o mesmo foco, tem que manter o mesmo pensamento, a mesma linha, jogar com todos os jogos como se fosse uma final, como o Cruzeiro fez ontem. Jogar com raça, determinação, colocar aquele jogo, esse é a final de hoje, amanhã tem outra final, para chegar ao título, porque senão pode deixar escapar. A melhor campanha do primeiro turno pode ir por água abaixo. Exatamente. Vou fazer como internauta. É história. Vou fazer o papel de internauta aqui agora. Você acha que o Atlético, porque a gente comenta muito isso também entre rodas de amigos e tudo, os times campeões têm uma média de 71, 72 pontos. Eu acredito que a média vai subir. Vai. Por conta disso, porque o Fluminense está bem na cola e os times lá embaixo, assim como eu acredito que a média lá embaixo vai cair também um pouco para ser rebaixado. Mas enfim, falando do topo da tabela. Você acha que o Atlético, que a pontuação, você acha que quantas vitórias o Atlético precisaria? Eu faço um cálculo, acho que o Atlético precisa de 12, 13 vitórias para ser campeão. Difícil, hein? 12, 13 para ser campeão. Por aí. Eu acho, em 20 jogos,
ganhar as de casa. As de casa. Ganhar todas em casa e beliscar algum fora. Por isso que eu acho que o Atlético está muito bem encaminhado para o título. Você continuar mantendo o nível. Eu acho que está no caminho certo. Eu acho que falar que o título está muito encaminhado. Ele é muito conservador. Eu acho que não dá para falar isso ainda. O título está muito encaminhado. Eu acho que o Atlético está no caminho certo. Mas o que você acha? Você acha que com 13 vitórias o Atlético conseguiria ser... Eu acho que se o Atlético fizer ganhar todas as partidas em casa e beliscar um pontinho ou outro fora, tem tudo para levantar o caneco. Porque aí que a gente está falando que a tal da queda que todos os times tiveram, o Atlético não vai passar por ela. Sim, entendeu? Sim. Vai perder um jogo ou outro fora de casa e tudo, mas se ganhar todas as partidas em casa, é muito difícil de perder o título. Então, assim, é no momento que se pintar uma instabilidade, puxar o comando rápido para o time voltar. Lembrando que tem jogos difíceis. Não, o retorno é muito mais difícil. Eu acho muito mais difícil. Mas tem uma vantagem. O Galo tem uma vantagem. Decisões, né? O jogo contra o Fluminense é no Independência. Sim. E foi beneficiado aquele jogo contra o Fluminense também, né? Foi também. O pênalti, o gol do Fred foi legítimo, não tinha sido. Não chegou a ser gol. Sim, mas, o lance, né? Mas a gente tem que lembrar também que o Atlético tem uma partida a menos ainda, né? Sim. Mas é contra o Flamengo. Sim, é uma do Adriano. Com a estreia do Adriano, né? É outro que quer mostrar também. E a gente tem que ver também se o apito amigo não vai entrar em campo, né? Porque a estreia do Adriano, aquela coisa, aquele clamor que tem e tudo mais, a gente sabe como é que é, né? Principalmente Atlético e Flamengo. Mas a gente acabou de falar aqui que o Fluminense foi prejudicado contra o Atlético. Mas lá no Engenhão... Tomara que seja errado, mas na hora de chegar mesmo, na hora de precisar mesmo, né? Essa que é a questão, na hora, chegando e caminhando reta final. Tomara que esteja errado, eu sinceramente não quero acreditar nessa situação. Eu tô falando da estreia do Adriano no Flamengo, assim, Flamengo e Corinthians, a gente sabe aqui, não é... chora de mineiro, não sei o quê. Não é isso, não. Os dois times têm uma semana passada histórica. Mas semana passada aconteceu um negócio com o Corinthians que eu nunca vi na vida. O mesmo lance ser impedido 3 vezes. Eu nunca vi Quem diria? O mesmo lance, o cara está impedido 3 vezes e o Bandeirinha não levanta. Mas aí você viu o que aconteceu. Contra o Corinthians, né? Mas aí você acontece. Quando acontece uma situação dessa contra o Corinthians, a atitude é imediata. Mas o que numa boa, falando sério. Sim, mas pelo menos. O que adianta colocar esses caras na geladeira também, meu? Eles vão vir lá e vão trabalhar do mesmo jeito. Não adianta nada, não. Mas mudou de diretoria de arbitragem. Mas o gol tá lá. Mas o gol tá lá. Eu acho que isso também não adianta absolutamente. Não adianta, o erro já foi feito, não tem como voltar. O gol tá lá, gente. Toda hora de que tiver um erro, for mudar de diretoria de arbitragem, vai ficar nessa lenga-lenga o tempo todo. O que tem que fazer é aquela velha história, aquele velho papo fiado. Tem que profissionalizar. Então pronto. Por que árbitro não é profissão? Tem que profissionalizar. O cara árbitro... tá inchada de dia e vai apitar de noite? Se você... Colocaram o cidadão, o Nilson... Nilson? Como é que ele chama? Nilson... o nosso amigo pernambucano, Nilson, que tava... Gente boa. Que ontem fez um negócio absurdo aqui em Minas, mas acontece. Ele é mal preparado. Eu não acho que ele teve má fé hora nenhuma em situação nenhuma. Em campo. Ele não era o árbitro inicial, né? Porque o nosso querido Emerson Ferreira machucou, né? Tava machucado, então ele tinha que estar fora mesmo. Pelo menos foi a declaração que deram, né? Que ele machucou. Mas aí a gente tem que acreditar, cara. E também se a gente duvidar de tudo. Sinceramente, não levantei polêmica nenhuma. Esse árbitro de ontem, sinceramente, ele é muito fraco. Ele foi muito correto na aplicação dos cartões. Para o Cruzeiro... Esqueceram de aplicar cartões para o Atlético. Acho que faltou alguns cartões. Faltou critério eu coloquei errado. Coloquei errado. Acho que todos os cartões aplicados foram bem aplicados, mas faltaram mais alguns cartões também. Mas ele é muito fraco. Ele perdeu o pulso, ficou tenso com a torcida, com ele. Ele perdeu o controle da partida. Não é um árbitro preparado para suportar uma partida desse nível. O Super Clássico Atlético. Engraçado que ele está acostumado a apitar Santa Cruz e Náutico, Sport Náutico, Sport Santa Cruz. Todo mundo lá sabe que o Clássico também tem muita rivalidade. Ele era para estar... Tanto que eles colocaram ele sabendo que ele já tinha uma experiência em Clássico muito interessante já. Segundo informações do nosso companheiro aqui de redação, Guilherme Guimarães, vulgo Periquito. Este ano o Gente Boa pernambucano não apitou nenhum clássico. Esse ano não. Clássico. Será por quê? Ele já deve ter algum problema. Não acompanho o trabalho dele, mas já deve ter aparecido alguma coisa. Eu acho que, tirando o lance... Ele perdeu o comando da partida, isso é nítido, né? Todo mundo viu. Agora, ele tentou controlar com o cartão. O erro principal, assim, que definiu o resultado da partida foi a falta no Montijo. Porque, tudo bem, eu acho que faltou algum cartão ou outro, eu acho que ele distribuiu muito cartão no primeiro tempo, e no segundo tempo ele segurou o jogo, segurou nitidamente o jogo.
saiu dando cartão amarelo à torta e à direita no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando ele viu que teria que expulsar, e seriam várias expulsões, ele segurou o jogo. Então, assim, eu acho que ele, antes de perder o controle da partida, ele vinha fazendo uma partida razoável. Depois que perdeu o controle e teve o lance do Montijo, que definiu, remudou realmente o Não, o Montijo acabou de falar na toca da Raposa que ele reconheceu que foi falta. Claro que foi, não tem jeito de falar que foi. Também eu posso falar, eu posso falar que ele quiser. Então, assim, aquele ali que lambuzou tudo, fez a lambança toda, né? Porque até então eu acho que ele não vinha fazendo a péssima das péssimas partidas. Se perdeu, deixou de dar alguns cartões, deu muitos cartões no início, segurou o jogo no final, mas o lance principal foi e o pênalti que a torcida do Cruzeiro reclama, na mão do Leandro Donizete? Ah, não achei que foi pênalti, não. Achei que também foi um lance de jogo. Tá de costas. Não acho que foi pênalti. Eu acho o seguinte, a gente, Minas... Então tem mais, né? Em Minas tinha, o Cruzeiro tinha um jogador, Wilson Gotardo, que falava que gostava de chegar na bola com os braços para trás, para evitar qualquer tipo, qualquer análise diferente de arbitragem. Gotardo é craque, né? De arbitragem. Você tem aquele jogando a mão pra trás. O ideal seria, mas aquele lance, o cara pulando para tentar interceder a bola, ele virou o coach de costas, tava com o braço aberto. Na minha opinião, ele abriu o braço. Tava com o braço aberto. E a bola ia pro gol. Interpretação do juiz. Eu marcaria o pênalti como marcaria pênalti para qualquer situação de mão com o braço esticado. Porque a bola de boas intenções o inferno tá cheio. Exatamente. Ditado, né? Eu marcaria. De intenção é muito difícil. Não marcaria. Você não marcaria. E você, Mereu? Não marcaria também, porque ainda essa questão... Pênalti mais nesse lugar? Porque ainda existe essa questão da intenção, eu acho que não foi intencional. Mas isso precisa ser olhado. Mas quem vai querer... A pergunta que eu vou fazer para vocês pênaltizinho à moda brasileira. Quem vai colocar a mão na bola dentro da área? Ele pulou com numa boa. Eu gostaria de vocês me falassem um pênalti aqui que vocês lembram do futebol mundial. Pulou com o braço aberto. O cara deu a mão e deu um tapa de vôlei na bola. Ah, tem. Não, mas tirando esses lances que o cara tenta ser goleiro pra tentar salvar o time. Se a gente pensar, tem, mas é porque esse pênalti eu vejo como pênalti à modinha brasileira. Igual tem vários pênaltis aqui que, essa é a minha opinião, nunca seriam marcados na Europa. Nunca seriam marcados na Europa. Mas a Europa também aqui não é... um empurrãozinho, um encontrãozinho, o cara cai na área. Mas o aqui é diferente, Breno. A gente também tem que entender a cultura. Eu também acho que marca-se falta demais. Acho que o pessoal daqui, os jogadores, estão muito mal acostumados. Você não pode encostar no cara e que o cara chora. Final do jogo tem 60, 70 partidas. Mas eu acho que ali, na minha opinião, porque o Tinga chutou a bolinha pro gol, gente. Tanto que a bola ganhou um efeito incrível ali e quase surpreendeu o Vitor, por causa do toque de mão. Não, então eu marcaria. Intercedeu a bola, atrapalhou, desviou a bola. Desviou a rota da bola. Desviou a rota da bola. O nosso cinegrafista Sidão aqui falando, Corinthians e Atlético, Índio em 99. Um exemplo de pênalti de mão. Pô, mas esse aí... Tá vendo? Lembrou. Com a mão aberta. Se a gente pensou, a gente lembra. Não teve. Já teve jogador que tirou a bola em cima da linha, salvando o favor e foi direto, sim. Né? A produção quer me ferrar nesse lugar. Soares, ó. Não, sim, mas eu ainda falei, ó, gente, tirando esse lance que os caras querem ser goleiros de vez em quando. Manchete não, né? Não, mas foi uma defesaça do Luiz Soares, né? Mas, bom, vamos tocando o barco aqui. Tem uma pergunta aqui do Cruzeiro, uma pergunta do Felipe, daqui de BH. Obrigado, Felipe. O Wellington Paulista fez falta no Clássico ou geraria mais confusão? O que você acha, Matheus? O Wellington Paulista sempre gera confusão, infelizmente. Ele se tornou um símbolo de confusão. Mas ele é uma pessoa que sempre deu sorte em clássicos. Isso é indiscutível. Tem algumas peças, assim, a parte de Cruzeiro Atlético, que são esses ingredientes do clássico mesmo. Acho que o Wellington Paulista... Não sei se fez falta, eu acho que era, de todo jeito, eu acho que é um jogo pro Borges e não precisa de dois centroavantes, eu não concordo, não gosto de dois centroavantes jogando. Ah, mas o Cruzeiro não tem o outro cara? Mas o Alisson ontem entrou e fez o gol, mas... tudo bem, mas fez um gol, foi decisivo de certa forma pro Cruzeiro, senão teria perdido a partida. Coitado, eu acho, entrou e sinceramente, machucou. O Wellington Paulista é um jogador que eu não gosto mesmo dele, do futebol dele. Joelho tem muita raça e isso é positivo, mas técnica zero. Ele é muito ruim jogador, não gosto dele mesmo. E ele adora arrumar uma confusão, adora brigar com o árbitro. Num jogo daquele nível de tensão que foi ontem. Você coloca o Wellington Paulista, grande chance de ser expulso. Grande chance de sair. É uma primeira voadora. Ele tem muita sorte em clássico, né? Ele definiu o clássico contra o Atlético há pouco tempo atrás, 1-0, com a torcida toda do Atlético. 6-1 tornou a fazer gol. Ele tem essa estrela de marcar em clássico. Agora, ele é muito estourado, né? Ele é muito reclamão, reclama de todos os lances, todas as faltas.
E num jogo tenso e pegado como aquele foi, dá pra gente afirmar que ele seria expulso, mas que teria grande chance de ir pro chuveiro mais cedo, é inegável, né? Tem uma pergunta aqui, uma pergunta até interessante da Associação de Moradores do Bairro Horto, onde fica localizado o nosso saudoso estádio Independência, né? Mereu, que já Matheus, nosso amigo Matheus, que é o responsável pela parte de polícia do portal Tempo Online. Gostaria de saber se, após tantas polêmicas em torno do clássico, como os jornalistas veem os jogos de torcida única. Ainda irresponsavelmente defendem as brigas e destruição da região? O que você acha? É aquilo que eu falei no início. Eu acho que a polícia é a grande responsável, eu acho que é a grande responsável pelo problema, quer dizer, lógico que não, né? O problema são os vândalos, são esses marginais. O problema sempre são os outros, né? Que vestem a camisa de torcedor, mas que na verdade são bandidos, né? Que estão à procura apenas de bagunça, baderna, briga, confusão. Mas quem é responsável pela segurança é a Polícia Militar. Eu acho que, eu já falei, para mim ela se omitiu semana passada. É aquela questão, aquela questão, por exemplo, até a brincadeira. O cara chega em casa, pega a mulher dele no sofá com outro cara, ele vende o sofá e joga o sofá fora. Mesma coisa. Não conseguiu acabar com o problema da violência, de controlar, melhorar os acessos, de fazer uma distribuição da polícia, porque eu acho que daria sim. Mas não conseguiu fazer isso. Acho que daria para ser duas torcidas? Eu acho que daria, se, para mim, a gente tem a Polícia Militar, uma das mais competentes do Brasil, de Minas Gerais, porém ela se omitiu. Eu acho que ela dá conta, daria sim. Acho que dava para ser duas torcidas, desde que fosse da questão dos 10%. Acho que ontem estádio ficou provado por A mais B que o Independência não tem condições de porque a Polícia Militar não conseguiu de novo, ela não conseguiu de novo controlar a confusão. O que ficou provado foi que a torcida, do jeito que foi pro estádio ontem, ela não deve nem ir pro campo. Eu discordo, porque... Totalmente hostil a torcida do Cruzeiro ontem. O clima que tava a partir daquela tensão toda, se fossem duas torcidas, se fossem 10%, se fossem meia-meia, se fossem 5%, o pau ia cantar, ia quebrar muito mais do que já quebrou ontem. Eu acho que no Independência, a minha opinião tem que ser uma torcida só. Porque a pancadaria não comeu foi só em volta do estádio, não. Comeu em várias regiões da cidade, briga em bares, em bairros distantes do Independência. Então tiveram vários confrontos de atleticanos e cruzeirenses espalhadas na cidade. Então eu acho que não tem condições do Independência receber um jogo com duas torcidas de Atlético e Cruzeiro. Eu acho que isso aí só quando o Mineirão voltar. Não, acho que nem assim. Eu acho que enquanto também sobra para tudo quanto é lado. Enquanto as duas torcidas não forem educadas e respeitarem o espaço do adversário, isso nunca vai poder acontecer. Ontem o clima no Independência estava super hostil. Eu nunca vi a torcida do Cruzeiro tão inflamada negativamente igual ontem. Eu também. Não precisava disso. Não precisava disso. Concordo com você. Pra que atirar garrafa, sei lá, pedra na torcida do Atlético? Que prejudica. Pelo amor de Deus. Prejudica o clube. Aí você vai lá dentro do campo, engraçado, ali do setor do Bloco Ismênia, onde foram atacados a maioria dos objetos, a maioria de sócio. Isso que é impressionante. Sócio torcedor do Cruzeiro fazendo isso. Não, e parece que é porque o atleta está na liderança do campeonato. Uma coisa tem a ver com a outra, óbvio bem, que tem. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso é futebol, tem a rivalidade, tem tudo, mas nós vamos matar um ao outro aqui. Então eu torço pro time diferente dele, eu vou matar ele quando for o jogo de... Pelo amor de Deus. Até que você faz uma bobagem, né, cara? De vez em quando a gente tem que fazer umas bobagenzinhas também, né, pra sair ali. Mas a rivalidade, eu acho muito bacana a rivalidade, ela tem que existir. É maravilhoso essa rivalidade do Cruzeiro Atlético, do Grenal, esses locais, grandes centros. Né, que tem dois grandes clubes, mas tem que ter um limite, tem que saber controlar essa euforia, porque por conta disso acaba prejudicando o time, essa questão, os objetos dentro de campo, essa briga fora do estádio. Mas eu volto a falar, eu acho que tem esse problema realmente dos marginais que se vestem a camisa de time e vai para campo fantasiado de torcedor, isso não tem nada a ver, não são torcedores de verdade,
que prejudicam os verdadeiros torcedores, que essa é a verdade, porque se tivesse, é muito simples, se tivesse o respeito entre as partes, não precisava nem de polícia, rivalidade é uma colocar coisa, as duas torcidas sem polícia. Mas rivalidade infelizmente é isso é uma coisa, utopia. respeito é outra. Isso é utopia. Mas o que precisa ser feito inicialmente, o principal, identificar esses marginais, prendê-los, tirá-los de circulação. Exatamente. Tem que começar por aí. Não é proibindo, atrapalhando a vida dos demais torcedores. Começando punindo quem é responsável por estar impedindo que o espetáculo seja bem feito. Eu concordo, mas eu acho que no Independência, nesse curto espaço de tempo que tem até o Mineirão voltar e ser inaugurado e tudo mais, eu acho que é impossível, porque sobra não é só para os dois lados, sobra para os moradores, sobra para gente que não tem nada a ver. Ontem nós vimos várias pessoas que não estavam nem participando da confusão. O nosso repórter fotográfico aqui, o Alex Jesus, tava lá tomou spray de pimenta ontem de graça, né? Vários De profissionais graça. da imprensa que estavam lá tomaram spray de pimenta, bomba de efeitos morais. Então, assim, pessoas que não têm nada a ver, pessoas, moradores, casas ali, que tem a casa totalmente destruída, sabe? Fica aquele cheiro de urina. Ali tá complicado. Então, antes assim, da gente, talvez, eu acho que não tem condições, a gente tem que de reclamar verdade. assim da Polícia Militar, que não fez o trabalho dela, mas a gente tem que reclamar assim da torcida, que não teve educação. Falta educação. Ontem. Falta educação. Agora, deixa eu só Por favor, porque o nosso pitaco tempo tá rapidinho estourando, de a gente tem que PM passar aqui. ainda a tabela. Eu acho que naquela confusão toda ali, eu não sou daqueles que defende de falar que a polícia tem que ficar calma. Não acho que tem que sentar a borracha em todo mundo, não. Mas eu acho que no momento de tensão e que o povo começa a inflamar contra uma minoria que é a PM, eles têm que reagir sim. Não tô defendendo a pancadaria, nem sair senão atirando eles são em todo mundo, dizimados, né, coitados? mas eu acho que tem que reagir sim, porque era uma massa, uma multidão contra uma minoria. Então tem que ter uma reação, senão a coisa toma proporções que vão gerar catástrofes, né? É verdade. Vamos mostrar agora a tabela e rodada do Campeonato Brasileiro? Até a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu para o Fluminense 2-1, 2 gols de Thiago Neves, o Palmeiras perdeu para o Santos 2-1, 2 gols de Neymar, a Ponte Preta bateu a Portuguesa 2-1. Virando a página, temos os clássicos do fim de semana, o Corinthians perdeu para o São Paulo 2-1, 2 gols de Luiz Fabiano. Os clássicos cariocas, para variar, chatos, Botafogo 0, Flamengo 0. O Grenal, Horroroso, né? Nossa, muito fraco o Flamengo, muito fraco. Tecnicamente fraco. No Grenal deu Grêmio, que na verdade foi Inter e Grêmio, né? Não foi Grenal. 1-0 Grêmio. O Figueirense bateu o Curitiba 3-1, Cruzeiro e Galo 2-2, Sport Recife e Náutico 0-0. E finalizando, Bahia 1, Atlético Goianiense 1. Agora a classificação do campeonato, o Atlético tem 43 pontos, o Fluminense na cola com 42 e o Grêmio com 37, que ainda sonha com o título, né? O Vasco também sonha, mas ficou um pouco mais para trás. Tá aí a turma que quer agora uma vaga na Libertadores, né? O São Paulo tem 31, o Inter 31, Botafogo 28, Cruzeiro 28, Flamengo 26, Santos 26. Na sequência, Náutico com 24, Corinthians com 24, Ponte Preta com 23, Portuguesa em 14º com 22, na 15ª posição o Curitiba com 19, o Bahia está com 17 pontos na 16ª posição. Daí para baixo a zona de rebaixamento, né? O Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, com 16 pontos, o Atlético Goianiense, próximo adversário do Cruzeiro, com 16 pontos, Sport tem 15 pontos e segurando a lanterna o Figueirense com 14 pontos. Lembrando que o Atlético tem um jogo a mais contra o Flamengo lá em Volta Redonda no dia 26 de setembro. Jogo a menos. Então é isso, gostaria de agradecer aqui a participação do Breno Weiterchen. Obrigado, Breno, pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Leandro, obrigado ao Matheus, aos amigos internautas. Sempre que convidados estaremos aí discutindo um pouquinho, apimentando um pouquinho essa mesa aqui, né? Pode ficar uma coisa também muito tranquilinha, não, senão fica meio sem graça, né? Então a gente tem que dar uma cutucada aqui de vez em quando no Leandro. Essa mala aí. Daqui a pouco vocês falam, né? Vocês me derrubam aí. Tá, mas obrigado, sempre que convidados estaremos aí para falar dos times mineiros. Obrigado, Matheus, pela sua estreia aqui no Esporte. Muito obrigado, Leandro Cabrito, obrigado ao amigo internauto. Espero ter podido. Calma, meu filho. Logo na saída, hein? Logo na saída. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Melhorou um pouquinho, né? Pois é, e sempre, mesma coisa, sempre convidado estaria aqui presente. De mim, não? Muito obrigado, Leandro.
Imagina. Você tá com invejinha? Então despede de mim também. Ah, que bonitinho, gente, olha. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu não pude falar todas as perguntas, foram muitas mesmo. Que e bom, lembrando tá que vendo? quarta-feira tem 2 bons jogos para os mineiros. O Cruzeiro pega o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. E o Galo mantém a liderança do campeonato, se Deus quiser, contra a Ponte Preta aqui no Independência. Acompanhe tudo aqui no Super FC. Super FC estará aqui sempre para vocês. Então é isso, obrigado internauta e até lá.